e for um software específico, clicar, pedir as propriedades daquela foto, ela vai saber a latitude e a longitude de onde essa foto foi tirada. E com a latitude e a longitude, você coloca isso no Google e você vai ter o endereço exato de onde a foto foi tirada. Então, seja na sua casa, na casa da namorada, onde for, você batendo essa fotografia e colocando isso online, você vai estar fornecendo uma diferença apenas de 5 metros no máximo de onde vai estar esse endereço. Então, foto é uma coisa muito perigosa. Não só pelo conteúdo da foto, mas porque está por trás. Né? Bom, outros exemplos de engenharia social são suportes não solicitados. Muitas vezes, pessoas já receberam ligações de, não, aqui eu sou da Oi, o senhor está tendo um problema com o seu roteador, e vai pedir qual o número de série. Não passe absolutamente nada. Esse tipo de coisa não se faz por telefone. E visitas técnicas não solicitadas. Se aparece um cara que você não solicitou, falando, não, vim fazer uma manutenção na linha telefônica, negativo, não vai. Chame a polícia. Porque ele não pode aparecer sem antes você confirmar essa informação com a própria companhia telefônica. Mesmo que ele tenha crachá, verifique a autenticidade disso. Pesquisadores de rua. Bom, se você já é alvo de alguém querendo saber alguma informação, esses pesquisadores de rua podem ser direcionados a você justamente para tentar obter alguma informação. Então, cuidado com qualquer informação que você dá nessas pesquisas de rua. De quantos carros você tem, tudo é fonte para um possível golpe. Hoje em dia tem que se desconfiar de tudo. E um ponto importante é instruir os seus funcionários. O engenheiro social, ou seja, o golpista, ele é sempre boa praça, ele é sempre falante, ele é sempre envolvente. Então, ele não vai se deixar vencer, ele vai sempre ficar tentando. Então, você tem que instruir seu funcionário a não fornecer informações. Se ele não conhece a pessoa, ele não tem que fornecer informação nenhuma. E mais para frente eu vou mostrar o porquê, mas desconfie sempre de brindes e presentes. Por quê? Nada nesse mundo é de graça. Absolutamente nada é de graça. Tudo tem um porquê. E brindes e presentes inesperados, algum fundo de razão tem. E limite ao máximo as suas informações em redes sociais. Você não sabe quem pode estar olhando isso e para que está olhando isso. Bom, passando um pouquinho, vou começar a falar bem rapidamente de vírus de computadores, porque eu acho que a grande maioria hoje das pessoas sabem o que é e para que serve um vírus de computador. Bom, hoje nós temos o que? Eu considero assim 3 categorias de vírus de computadores. Um que é para infernizar a sua vida, ou seja, ele só atrapalha a sua máquina e estraga o seu software e não deixa você trabalhar direito. Outro é para capturar informações suas, que são suas senhas, seus contatos. Quer dizer, ele captura as informações que estão dentro do seu computador para enviar para outra pessoa. E existe uma outra classe que eu considero, que é utilizar o seu computador como ponte para atacar outras pessoas. Então, por isso que eu digo que eu considero 3 classes de vírus. Embora existam outras variações, eu acho que são as 3 principais. E o que são os vírus? São softwares maliciosos que se replicam, eles se multiplicam. Eles passam de um computador para outro pela rede, pelo seu pendrive, por um disquete, por qualquer meio lógico que ele possa se replicar, ele vai se replicar. E vai contaminando outro e outro e outro computador. E não pense que o vírus de computador é só fornecido por americanos, chineses, e aí vai. Já temos os vírus
de alta tecnologia de 64 bits nacionais. E justamente para quê? Para roubar senhas bancárias. Isso é muito comum e é o que mais está acontecendo hoje. Então, quais os cuidados que nós devemos ter com os vírus? São cuidados básicos. Atualização sempre do sistema operacional. Ou seja, se o sistema operacional, se o seu Windows alerta que você tem uma atualização de segurança a ser feita, baixe essa atualização de segurança. Porque essa atualização de segurança, ela fecha portas para que um hacker não invada o seu computador, para que um vírus não invada o seu computador. Cuidado com anexos e links em e-mails. É uma das maiores fontes de contaminação por vírus, são anexos e links que vêm em e-mails. E muitas vezes vêm de conhecidos seus. Atenção ao baixar programas. A grande maioria dos programas baixados por torrent, por essas bibliotecas gratuitas, os programas estão contaminados com algum tipo de vírus. Cuidado com os sites que você visita. Existem sites que são já atrativos, principalmente os sites pornográficos, para te atrair, e assim que você acessa, ele baixa um programa no seu computador sem você perceber. E seu computador começa a ser monitorado ou utilizado para uma outra invasão, e aí vai. Bom, manter o antivírus atualizado, mesmo sendo um antivírus gratuito, o ideal seria o pago, que ele tem maior proteção, mas até o gratuito te dá uma proteção em média escala. É melhor um antivírus médio do que antivírus nenhum, e efetuar sempre uma varredura periódica no seu computador, ou seja, passar um antivírus no seu computador. Seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, o ideal é sempre se fazer, pelo menos uma vez por mês. Justamente para você estar sempre seguro que você está livre de vírus. E varredura sempre, em todo dispositivo móvel. Ou seja, um pendrive você usou aqui, e usou no micro do seu amigo, ou seu amigo trouxe um documento no pendrive para colocar no seu computador, antes de copiar esse documento para o seu computador, rode um antivírus para verificar se o pendrive desse seu amigo não tem um vírus. Bom, terminando o vídeo, vamos falar um pouquinho de uma coisa que eu vejo muito por aí. São falsos e-mails. Bom, um dos golpes mais comuns que eu tenho visto é o falso e-mail do imposto de renda. Todo mundo tem um horror do imposto de renda. E a Receita Federal todo ano informa a mesma coisa. Golpes por e-mail do imposto de renda. E deixar bem claro, a Receita Federal ou qualquer instituição séria, ela não pede senhas, ela não pede para você acessar absolutamente nada. Ela pede que você compareça à agência para aí sim dar o esclarecimento devido. No caso, eu recebi o e-mail que minha declaração estava com problemas, e aí fui analisar o famoso e-mail. Eu recebi ele no dia 19/6. E eu fui analisar o e-mail que eu recebi, com a intimação da Receita Federal. É o mesmo, se você for olhar, é a mesma carta que muitas pessoas receberam, só que dessa vez eu recebi por e-mail. Bom, primeiro ponto que eu fui olhar era quem me enviou esse e-mail. À primeira olhada, parecia que vinha de um e-mail chamado santander@unificação.com. Bom, que eu saiba, o Santander não tem absolutamente nada a ver com a Receita. Mas, olhando com mais cuidado, eu vi que, na verdade, quem repassou o e-mail verdadeiro foi esse e-mail, chamado nobody@server.mysharemarket.com.au. Ou seja, esse e-mail veio da Austrália, de um servidor australiano. Pô,
o servidor australiano passando o e-mail da Receita Federal é muito interessante. E se você for olhar o anexo que eles pedem para você clicar, ele te encaminha para um servidor no Vietnã. Ou seja, você pode até denunciar isso para a Polícia Federal, mas olha, tem que ter muito acordo internacional para rastrear isso. Porque se você chegar no Vietnã, isso vai cair num outro servidor zumbi na Groenlândia, na Nova Zelândia. Isso gira o mundo inteiro. Então é muito difícil você pegar realmente o criminoso disso aí. Então, é aquele negócio, é saber sempre que a Receita Federal ou empresas sérias não pedem que você acesse absolutamente nada e não pedem que você forneça sem... Elas solicitam, elas notificam você a comparecer à agência, para aí sim ter os esclarecimentos devidos. Bom, algumas características de falsos e-mails são fáceis de serem reconhecidos. Primeiro, são endereços estranhos. No caso, um mysharemarket.com.au, eu não tenho nenhum conhecido na Austrália. E esses e-mails, na verdade, se fazem o quê? Eles tentam coletar informações suas. Ou implantam um software malicioso para infernizar a sua vida, para roubar suas senhas. Outra coisa no caso, e-mails que você recebe de hospedagem gratuita. Empresas sérias têm o seu servidor, têm o seu data center, eles têm o seu próprio domínio, ou seja, americanas.com, e aí vai, itaú.com.br. Então não vai usar o itaú.hpg.kit.net da vida, não vai. Empresas sérias têm o seu próprio domínio, não utilizam provedores gratuitos. Outro golpe bem simples de ser visto em falsos e-mails é o pedido de divulgação. Aquilo que eu acho que todo mundo já viu aqui é aquele, repasse para aquela... Primeiro vem uma notícia daquela bem sensacionalista e depois vem repasse para todos os seus contatos. Bom, isso é a coisa mais... Eu vejo isso direto e muitas pessoas repassam. E quando você repassa isso para todos os contatos da sua lista, você não só está repassando isso para os seus contatos, como você está reenviando esse e-mail para a pessoa que está tentando montar uma lista de e-mails válidos. Então você está levantando todos os seus contatos válidos para distribuir, sabe-se lá para quem. Na verdade, por uma notícia que, na sua grande maioria, é falsa. Bom, ofertas válidas somente pela internet. Muitas vezes a pessoa monta um e-mail bonito, parecendo ser Americanas, parecendo ser livrarias, e aí vai com aquela oferta sensacional. Bom, a oferta está muito bonita. Você pode clique aqui e compre. Está ótimo. Se você clicar ali para comprar, você não vai comprar. E dois, você vai baixar um aplicativo malicioso no seu computador. O que vai acontecer? Você vai estar abrindo suas portas para o bandido. Ou se você receber uma oferta, e realmente a oferta valer muito a pena, qualquer empresa americana de venda pela internet é obrigada a ter um telefone de contato, a ter um site em si. Então, acesse o site dessa empresa diretamente. Não confie só no e-mail. Telefone para confirmar se essa oferta é realmente válida. Justamente para você evitar de achar que está fazendo uma compra e está fazendo um péssimo negócio. E eu acho que é uma das características mais interessantes nos falsos e-mails são os erros de português. Os caras podem ser muito bons em informática, em montar páginas lindas, idênticas a de bancos, a de empresas, porém, como eles erram no português. Eles estão melhorando, um dia eles vão aprender, mas eles erram muito no português. Desculpe.
Bom, continuando, desculpe. Cuidados com os falsos e-mails. Bom, primeiro é e-mail desconhecido, não abra. Tia Terezinha. Segundo é, não baixe anexos que não foram solicitados. Ou seja, você recebeu lá um e-mail até de um amigo seu, um arquivo que você não pediu. Que arquivo é esse? O seu amigo pode estar contaminado com um vírus e envia arquivos. E esse arquivo contaminado, então ele vai estar contaminando os contatos dele. Então, muito cuidado com isso. Nenhuma instituição solicita senhas por e-mail. Senha não se passa nem por telefone, nem por e-mail. Somente na própria agência. E verifique sempre com antivírus qualquer arquivo baixado. Seja ele arquivo executável, seja ele arquivo de Word, seja ele arquivo de Excel. Existem vírus para cada uma dessas extensões. Então, o ideal é que se verifique com antivírus cada arquivo que você baixar no seu computador que tenham te enviado, de fonte confiável ou não. Bom, falando nos falsos e-mails, vamos passar então um pouquinho, aumentar um pouco mais o grau. Vamos passar para a criptografia. O que é e para que serve a criptografia? Bom, eu usei como ilustração aqui o Cryptex, que apareceu no filme Código da Vinci, no qual a pessoa tinha que formar a palavra correta para conseguir abrir o cilindro. E abrindo o cilindro, ele conseguiria ter acesso à mensagem. Se ele quebrasse o cilindro, essa mensagem era automaticamente destruída por um líquido que existia ali dentro. O outro caso é a máquina Enigma. A máquina Enigma foi um dos primeiros exemplos da criptografia moderna. Ela foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, foi criada pelos alemães e era muito utilizada nos submarinos U-Boat. E deu muito trabalho para os americanos. Até que um submarino conseguiu ser capturado inteiro e eles encontraram um livro de códigos e a máquina Enigma intacta. E aí sim os americanos conseguiram começar a decodificar as mensagens dos alemães. Bom, o que é a criptografia? O próprio nome diz, cripto em grego significa escondido e grafein significa escrita. Então, criptografein é escrita escondida. E ela é a arte de transformar um texto plano, um texto conhecido, numa forma ilegível, no qual somente o destinatário saiba o código para transformar isso novamente em texto legível. E qual é a vantagem da criptografia? A vantagem da criptografia é segurança em caso de acesso não autorizado. Ou seja, se qualquer pessoa tentar acessar o seu computador, e o seu computador trabalhar com criptografia, ela, mesmo que ela tenha todo o acesso ao seu computador, está lá, levou o computador inteiro, ela não vai conseguir extrair uma única palavra desse computador, pois está tudo criptografado. Em caso de perda ou roubo do seu computador, a pessoa, você perdeu tudo, mas ninguém conseguiu acessar absolutamente nada dali de dentro. O que é mais importante, você perder não é o grande problema. É um problema? É. Mas a informação, às vezes, que está ali dentro, se cair em mãos erradas, sai muito mais caro do que você perder um computador. Então, a criptografia garante isso a você. E a segurança em caso de espionagem. Muitas vezes a pessoa está ali tentando espionar você. Então, a criptografia impede que ela consiga compreender os seus dados. Bom, esse é um exemplo de criptografia, que não havia criptografia. No caso, é de 2005, mas a Polícia Federal apreendeu computadores de advogados numa operação chamada Curupira. Esses advogados eles não tinham criptografia. A Polícia Federal ficou 6 meses com o computador dos advogados. Não descobriu absolutamente nada. O que eles estavam procurando, eles não acharam. Não havia nada de comprometedor dentro do computador desses advogados. Mas, ao mesmo tempo,
todas as outras informações que a própria polícia não estava procurando estavam ali disponíveis e eles puderam olhar tudo. Ou seja, seu sigilo profissional foi tudo devassado ali, sigilo das informações dos seus clientes que estava ali, foram todos devassados, eles viram que eles olharam tudo e eles não puderam fazer absolutamente nada. Só receberam os computadores 6 meses depois. E um exemplo de criptografia que funcionou e muito bem, é o caso do Daniel Dantas, do Opportunity. A Polícia Federal esteve no apartamento do Daniel Dantas e na empresa dele e prendeu 4 a 5 computadores do Daniel Dantas. Só que o Daniel Dantas ele tinha uma assessoria muito boa na parte de TI e eles instalaram um software gratuito, custo zero, nos computadores do Daniel Dantas, chamado TrueCrypt, um aplicativo gratuito, que criptografou o computador do Daniel Dantas inteiro. Então, quando a Polícia Federal levou, levantou os braços, não, esteja à vontade, pode levar. Quando isso chegou na sede da Polícia Federal, eles não conseguiram, tentaram durante um ano extrair uma informação dali de dentro, não conseguiram. Pediram ajuda ao FBI, enviaram os computadores para os Estados Unidos. Os computadores ficaram 6 meses no FBI. E o FBI devolveu ao Brasil falando que não conseguiu acessar nenhuma informação devido à criptografia. Ou seja, eles se precaveram muito bem com isso. E esse é o mesmo tipo de criptografia AES, que o Skype utiliza, aquele software de comunicação, de telefonia. Então, é uma criptografia muito forte. Bom, hoje em dia, quem utiliza os sistemas do TRF2 já conta com a assinatura digital. Então, quem utiliza a Justiça Federal do Rio hoje já utiliza a chave de assinatura digital. E essa chave faz o quê? Essa chave garante que quem enviou aquele documento é aquela pessoa mesmo. E garante também o quê? Que aquele documento não foi alterado no meio do caminho. Existe uma série de contas a serem feitas, que é chamado hash, para se chegar ao final e verificar que aquele documento não foi alterado. Então, a assinatura digital define isso. Se você unir a assinatura digital à criptografia, bom, você vai garantir que aquela pessoa foi quem enviou o e-mail, que o e-mail não foi alterado durante o caminho e que ninguém conseguiu ler o seu e-mail de maneira nenhuma, porque ele está criptografado. Então, hoje nós podemos contar com esses recursos facilmente. Uns bons exemplos de troca de e-mail com criptografia, nós temos o quê? O GPG para o Linux, para quem utiliza o sistema Linux, o GPG para o Windows e o Enigmail, que também são um software para criptografia de e-mails. Esses já, no caso, são softwares pagos, não são caros, mas garantem a privacidade da sua troca de e-mails perfeitamente. Bom, mas para a criptografia funcionar no seu computador, ela tem que ter uma senha forte. E o que é uma senha forte? Bom, não é gerar uma palavra com a data de nascimento do seu cachorro, o telefone da sua sogra. Isso são senhas muito fáceis de serem quebradas. Então, você normalmente deve usar o quê? Uma frase. Quanto maior a senha, melhor. Então, eu criei essa senha aqui. Criar uma senha forte é bem fácil. Mas
eu vou alterar um pouco ela. Eu botei um asterisco na frente, substituí o I pelo 1, o A pelo 4, o E pelo 3, e todos os espaços eu substituí por um hífen. Se eu gerar uma senha assim, no início você pode achar, ah não, é muito difícil eu gravar uma senha desse tamanho. Gente, é hábito. E depois que você passar a habituar a utilizar senhas complexas, o seu nível de segurança vai ser muito alto. Quanto maior o número de caracteres dentro de uma senha, mais difícil essa senha será quebrada. No caso, uma senha desse tamanho, quando as pessoas utilizam um software de quebra de senhas, eu posso garantir a vocês, seguramente, uma senha desse tamanho, mesmo com um parque de máquinas muito bom, você leva uns 100 a 200 anos para quebrar uma senha dessas. Porque é muito complicado. O troço chega a ser exponencial. Quer dizer, para cada caractere você tem uma infinidade de símbolos, letras e números para serem colocados. Até você conseguir colocar tudo na mesma ordem, vai ser muito longo esse trajeto. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos passar ao descarte de informações, que é uma das coisas que eu acho bem interessante. Eu trabalhei em algumas empresas que, quando eu ia a Xerox, aquelas Xerox que você não utilizava, ficavam ali, que as pessoas abandonavam, ficavam ali para virar rascunho, e a grande maioria ia para o lixo. No caso, esse foi um caso bem interessante, em janeiro de 2011, que a Procter & Gamble procurava informações até no lixo. Mas que informações que ela estava procurando? Ela procurava informações da sua concorrente, a Unilever. Ela pagou um detetive para vasculhar sempre o lixo da Unilever. E descobriu isso, deu-se um processo violento nisso. Então, como é que você deve tratar o seu descarte? O descarte de informações, bom, documentos importantes. Tá bom, você não está usando mais aquele documento, aquilo vai se tornar lixo, mas nem por isso você quer que os outros tenham conhecimento daquele conteúdo. Então, fragmentar os documentos importantes a serem descartados. Uma fragmentadora hoje é barata em relação ao prejuízo que você pode ter se a informação cair em mãos erradas. Somente você apagar o seu arquivo no disco não elimina esse arquivo. Qualquer pessoa com conhecimento um pouquinho melhor de informática pode recuperar esse arquivo. Ou seja, se você emprestar o seu pendrive, não, eu copiei uma coisinha, botei no pendrive aqui, não, eu te devolvo amanhã. Se essa pessoa levar para casa e analisar o seu pendrive, ela vai ver as coisas anteriores que estavam naquele pendrive. Porque essa informação pode ser recuperada. Então, não empreste. Destruir CD e DVD que serão descartados. Muitas pessoas acham, não, joga fora. E esses CD, mesmo que arranhados, podem ser recuperados e as informações estão ali dentro. Cuidado ao se livrar do seu computador usado. Ah, seu computador pifou. Vou jogar fora. Tá bom. Na hora que você jogar fora, vai aparecer um gabiru, achou o computador, legal, não, tá pifado? Pô, vamos aproveitar o HD. Tá, peguei o HD, espetei em outra máquina, suas informações estão ali dentro. Tudo que você utilizou, tudo que você fez, está ali dentro. Mesmo que o seu computador tenha pifado, você tem que chamar alguém para descartar as informações de forma correta. E somente contratar assistência técnica de sua inteira confiança. Mesmo que o seu computador esteja com defeito, e você vai coloque somente em quem você confia, pois suas informações estão ali dentro, você não sabe quem está mexendo no seu computador. Então, é muito perigoso. A assistência técnica, eu já sei de alguns casos bem interessantes de assistência técnica.